Bem-vindos ao Mergulho Profundo, aqui do jornal Alfredo Wagner Online. Olha, para quem gosta de análise que vai fundo como a de hoje, vale a pena seguir ou se inscrever no canal, viu? Para não perder nenhum conteúdo. Isso aí. Hoje o tema é quente. Donald Trump anunciou agora, dia 30 de julho de 2025, uma nova tarifa. E não é pouca coisa não, 50% sobre produtos brasileiros. Pesado. E para valer já a partir de 1º de agosto. A gente está se baseando aqui numa análise muito boa do Mauro Demarchi, publicada ontem mesmo, dia 31. Um artigo bem oportuno. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender umas coisas que parecem contraditórias, sabe? E os possíveis efeitos disso, principalmente num setor muito específico. O agronegócio que, bom, tem uma ligação forte com a base de apoio do Jair Bolsonaro. Uhum. O Trump celebrou lá como um grande dia para a América. Mas aqui no Brasil, para o pessoal do agro, soou quase como um tiro pelas costas. Vamos investigar isso. Aí o que chama atenção logo de cara, né, é justamente o alvo. Pega em cheio o coração da base ruralista. Um setor, assim, historicamente muito alinhado ao bolsonarismo. Sim. Mas o mais, digamos, intrigante, e o texto do Demarchi explora isso muito bem, é como essa tarifa foi seletiva. Não é algo contra o Brasil inteiro, é bem cirúrgico. E é nessa seletividade que a história fica bem interessante. Porque a análise mostra direitinho carnes, grãos, outras commodities agrícolas. O forte do agroexportador. Exatamente. Produtos muito ligados à base bolsonarista foram os escolhidos para essa taxação pesada de 50%. Agora, o curioso é o que ficou de fora. Pois é. Suco de laranja, por exemplo, aeronaves da Embraer, minério de ferro, insumos industriais. Setores importantes também, mas sem essa marca ideológica tão forte, né? Ou quase nenhuma, dependendo do caso. Isso. São áreas com pouca ou nenhuma mesmo conexão direta com o bolsonarismo. Essa diferença toda levanta a pergunta, né? Qual é a lógica? Por que escolher uns e isentar outros de forma tão específica? Essa aparente contradição é o ponto central mesmo. Porque olha só, temos o Trump, que sempre se vendeu como um aliado do Bolsonaro. Sim, falavam muito em alinhamento. E aí ele vai e implementa uma política que prejudica justamente a base econômica que sustenta esse bolsonarismo. O artigo que a gente está usando levanta algumas hipóteses, claro. Quais seriam? Uma delas é: será que isso é uma mensagem política disfarçada? Talvez uma retaliação indireta? Algumas movimentações da extrema-direita brasileira. O artigo até menciona a atuação, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro lá em Washington, que tentava projetar alguma influência. Mas essa tarifa parece ir na contramão do que os aliados dele no campo gostariam, né? Com certeza. Ou então, a outra hipótese, talvez mais direta, puro pragmatismo americano. Uma decisão que favorece setores estratégicos para os Estados Unidos e ponto final, ignorando, assim, os alinhamentos políticos aqui no Brasil. Faz sentido também. Tudo isso, né, acaba forçando a gente a questionar qual é a real profundidade dessa relação Trump-bolsonarismo e qual o peso de verdade da influência brasileira lá em Washington hoje. E tem mais uma camada aí. Um efeito colateral aqui dentro do Brasil, que a análise aponta como sendo até irônico. Qual seria? Se exportar carne para os Estados Unidos fica tão caro, quase proibitivo, a tendência é que sobre mais carne aqui, no mercado interno. Aumenta a oferta doméstica. Exato. E o resultado disso pode ser, olha só, uma queda no preço da carne para o consumidor brasileiro. Um alíviozinho do bolso de muita gente, classe média, classe baixa. Que sentiu bastante o preço da carne subir nos últimos tempos. Pois é. Então, olha o paradoxo. O Trump taxando o agro bolsonarista poderia, mesmo sem querer, acabar beneficiando o consumidor aqui no Brasil. Curioso, né? Muito curioso. E se a gente junta tudo isso, né, essa tarifa realmente expõe uma tensão. De um lado, tinha toda aquela retórica de amizade, de alinhamento ideológico Trump-Bolsonaro. Certo. E do outro lado, agora, uma ação econômica bem concreta que, penaliza a base de apoio do Bolsonaro. A leitura que o artigo sugere é de uma decisão bem pragmática dos Estados Unidos, focada nos interesses deles. E talvez, ao mesmo tempo, seja uma forma de mandar um recado, de pressionar meio que silenciosamente os aliados mais radicais do Bolsonaro aqui. Sinalizando que, olha, a relação bilateral num possível novo governo Trump pode não ser tão simples ou garantida como se pensava.
Parece mais complexa. Bem mais complexa. Então o agronegócio brasileiro fica numa sinuca de bico, como o material sugere. Será que está sendo punido pela ligação forte com Bolsonaro ou será que está sendo usado de alguma forma numa estratégia maior, talvez para mandar recados até para o governo Lula? É uma pergunta difícil. Mas o ponto central da análise parece ser: não importa muito qual a intenção exata por trás da tarifa. O fato é que a base ruralista que apostou politicamente no Trump parece ser quem está pagando a conta agora. Exatamente. A dificuldade está em saber o que pesou mais. Se foi proteção econômica pura, uma jogada política interna lá deles, uma mensagem para o Brasil, ou um pouco de tudo isso junto. E com isso, a gente fecha essa análise com uma pergunta que fica no ar, inspirada diretamente no artigo do Demarque. Essa tarifa do Trump marca um realinhamento sério nas relações EU-Brasil. Onde os interesses econômicos americanos passam por cima de alianças ideológicas do passado? Ou será que é só uma jogada tática, uma coisa mais pontual, e as consequências completas disso tudo, talvez até inesperadas, ainda vão aparecer? Fica aí pra gente observar. Sem dúvida. As implicações podem ser grandes e os próximos capítulos dessa história vão dizer muito sobre essa nova dinâmica. Bom, agradecemos demais a companhia de todos nesta análise aprofundada. E para continuar recebendo conteúdo que ajuda a desvendar esses temas complexos, não deixem de seguir o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner online. Valeu, pessoal! Até a próxima!